foram gravados. On a lot of Y shots, we didn't even shoot the Foley for those feet. If we can hear it from such a distance, the creatures can too. O Japão é outro mundo. Lá o metrô tem vagão exclusivo só pra mulheres. É assim que o time de futebol do Japão deixou o vestiário depois de derrotar a Alemanha na Copa do Mundo. Perfeito. Isso aqui é uma estrada temporária de quando teve um deslizamento de terra no Japão. No Japão, se você precisar de ajuda nas estações de trem, as pessoas que trabalham lá literalmente saem de dentro da parede pra te ajudar. Lá tem trens que você consegue movimentar o assento pra conseguir ver a vista. Essas são as tampas de bueiro no Japão, obras de arte. Esses são os funcionários de uma companhia aérea do Japão pedindo desculpa pelo atraso de um voo. Que fofo. As cerejeiras. Isso aqui é o quão suave os trens-balas são no Japão. Me segue pra mais. Comidas esquisitas que famosos gostam de comer. Primeiro temos a Cardi B. Ela gosta de comer um negócio que honestamente parece ser bem gostoso. Em 2020, a Cardi B um dia acordou e falou, tô com fome. Aí ela mandou pra dentro Cheetos picante com queijo de nacho. Eu preciso experimentar. Próximo temos a Kylie Jenner, que deveria estar na cadeia. Porque ela disse que ela ama comer pizza, mas essa pizza tem que ter pepperoni e abacaxi. Na mesma pizza. A Draine Bailon, a comida favorita dela é atum. Mas calma, ela mistura com suco de frutas. E come tudo como uma grande salada. Cadeia. Merece cadeia. Coisas que mostram que o Japão é simplesmente outro mundo. Esse aqui é o ônibus que leva as crianças pra escola no jardim de infância. Eu quero estudar lá. Essas máquinas de venda que simplesmente têm a arquitetura histórica do Japão. Todas as partes de baixo da tampa do Cup Noodles do Japão tem um gatinho. Essa é uma petição pra eles trazerem isso pro Brasil. Nesse café, se você vai sozinho, esse bichinho senta com você e te faz companhia pra você não comer sozinho. A Universidade de Kyoto, no Japão, deixa as pessoas usarem qualquer roupa na formatura. Literalmente qualquer roupa, tá, galera? Eu quero. Esse torcedor japonês que trouxe uma plaquinha pra Copa do Mundo agradecendo as férias ao chefe dele. Meu Deus. Essa estação de trem no Japão que simplesmente é um trem. Na época do Covid tinha simplesmente um gato gigante andando pelas ruas e distribuindo máscara pras pessoas. E ele é rosa. Esse guardanapo que existe em alguns estabelecimentos do Japão eu achei genial. Se você gosta desse tipo de vídeo, por favor, não esquece de me seguir pra mais, deixar um comentário e mandar esse vídeo pra mais alguém que também vai gostar de assistir esses fatos bem interessantes. É nóis, até o próximo vídeo. Fotos que mostram que a Coreia do Sul é simplesmente outro mundo. Isso aqui é literalmente uma livraria / biblioteca em um metrô. Você simplesmente tá indo pro trabalho ou pra casa e pode pegar um livro de graça pra ler. Essa aqui é a comida de hospital na Coreia do Sul. Eu não vou mentir que eu fiquei com uma mini vontade de ser internada lá só pra ver como que é. Brincadeira, hein? Esse aqui é o Starbucks da Coreia do Sul. E eles dão de graça pras pessoas o café que eles já usaram pras pessoas poderem usar de adubo em casa. Essa aqui é uma placa na Coreia do Sul que mostra que tem gatinhos por perto andando na rua. Que as pessoas têm que tomar cuidado com eles pra não atropelar. Isso aqui é um banco público com receptores de energia solar, que tem cabos USB para você poder conectar o celular usando energia solar. Lá, as luzes do semáforo também aparecem no chão, para que as pessoas que estão atravessando olhando o celular também vejam qual a cor do semáforo. Evitaria tanto acidente. Esse mercado que organizou as coisas por cor, ruas autolimpantes. Algumas lojas, quando você compra bolo, simplesmente te dão uma velinha e um fósforo dentro do talher descartável, para você poder acender a velinha e cantar parabéns. Algumas lojas que vendem sorvete colocam essa coisinha no picolé para impedir que ele derreta e suje a sua mão. Eles estão em 2030, cara. O Japão é outro mundo e eu posso provar. Lá tem uma tampa de geleia que se fecha sozinha. Na entrada das lojas tem um dispositivo que encapa o seu guarda-chuva molhado, para que você consiga entrar com ele nas lojas sem molhar nada. A tampa da privada fecha sozinha e dá descarga sozinha. Além disso, a privada tem vários sons que você pode colocar, para que ninguém ouça você fazendo as suas necessidades. Lá tem banheiros no meio da rua com a porta completamente transparente, mas que quando você aperta um botão, não dá pra ver mais nada. Lá tem ketchup e mostarda nesse tipo de compartimento, que é só quebrar no meio e colocar na sua comida. No cinema tem essa bandejinha já feita pro seu refrigerante e pipoca. Coisas que mostram que o Japão é simplesmente outro mundo. Esse aqui é um hotel cápsula que custa R$500 por noite. Lá eles te dão um celular que transforma a sua cama em um sofá e também te permite controlar as luzes. E quando você coloca um alarme, ao invés dele começar a tocar super alto e acordar todo mundo no hotel, a sua cama só se dobra até você acordar em silêncio e em paz. Lá tem ônibus que tem literalmente shows dentro dele. Dentro do ônibus tem um público assistindo ao vivo, mas eles também transmitem pro lado de fora do ônibus. Dentro das estações de trem também existem cápsulas pra você dormir ou cápsulas pra você trabalhar. Elas custam cerca de R$20 pra 15 minutos e você pode alugar elas pelo tempo que você precisar. E aí você consegue estudar, trabalhar ou só descansar em paz. Lá tem computador, um sofá, ar-condicionado e até coisa pra higienizar a mão. Os trens bala têm a velocidade de 322 km por hora. Daria
pra ir do Rio até São Paulo em menos de 1h30. Nos elevadores do Japão dá pra desclicar o botão se você clicou errado. E alguns caixas automáticos das lojas têm um holograma ao invés de uma tela. Então você clica no ar. Os designs mais geniais. Essa embalagem de banana da Coreia do Sul que tem vários níveis de madurez da banana, pra que você possa comer uma por dia na semana inteira. Esse negócio de segurar a esponja do Bob Esponja. Esse cinema na Suíça que permite que você continue assistindo o filme mesmo que você esteja no banheiro. Esse farol da Ucrânia, que deixa muito mais visível se ele tá verde ou vermelho. Esse bebedouro que deixa o resto da água cair e permite que o seu cachorro também tome água. Essa caixinha de remédios que te mostra o horário que você abriu ela da última vez. E é ótimo pra quem tem dificuldade de lembrar se tomou ou não o remédio. Esse macarrão que cada tipo diferente é um cabelo diferente. Essa caneta que escaneia a cor das coisas e permite que você escreva com essas cores. Essa manteiga cuja tampa é uma faquinha pra espalhar no pão. Genial! Esse é o carro mais legal do mundo. Pra acelerar o carro é só empurrar esse controle com a sua mão pra frente. E empurrando pro lado, você vira o carro. O banco de trás passa inteiro pelo teto do carro e se torna o encosto de cabeça do passageiro. Além de ter LED. Só de colocar a mão nesse controle, toda a parte da frente do carro acende e vira uma tela. E isso se projeta no vidro. O carro reconhece quem está dirigindo pelos batimentos cardíacos. Ele literalmente escuta os seus batimentos. E com esse conhecimento, o carro se adapta inteiro a você, incluindo o banco e as suas preferências em geral. E literalmente, para dirigir, a única coisa que você precisa fazer é empurrar isso pra frente. E o carro dirige. Ah, e o carro inclusive anda de lado. E olha como que ele é! Esse carro é a Mercedes AVTR, que é um carro conceito da Mercedes inspirado em Avatar. E se você tiver curioso para saber o quanto ele custa, ele nem foi lançado e provavelmente nunca vai ser, porque acho que só o Elon Musk teria dinheiro pra comprar esse negócio. Mas virou meu sonho, eu não vou mentir não. Isso aqui é uma maçã pintada com a tinta mais escura do mundo. Ela chama Vanta Black e a diferença dela pro preto normal é que ela absorve 99% da luz. Esse, por exemplo, é um carro pintado dessa cor. Ele nem parece de verdade, mas virou o meu sonho de consumo. E os objetos pintados com essa cor praticamente somem se você colocar um na frente do outro, por causa da falta de reflexo da luz. Mas o que aconteceria se você pintasse uma casa inteira com essa cor? Um cara fez isso. Quando ele entra, parece que todas as luzes que estavam refletindo do rosto dele sumiram. E com a porta fechada e a luz acesa, os objetos ficam muito estranhos. Porque não tem reflexo nenhum vindo da parede. Bizarro, mas só eu que fiquei com vontade de ter uma casa pintada com essa cor? Celebridades que não usam seus nomes reais e que você provavelmente não sabia. Primeiro, Cardi B. O nome real dela é Belcalis Marlenis Almanzar. Ela escolheu Cardi B porque o apelido dela era Bacardi e ela só inverteu as coisas. The Weeknd, obviamente, ele não chama fim de semana, apesar de que isso seria bem engraçado. O nome dele é Abel, mas o que você não sabe é que ele odiava o nome dele, por isso ele escolheu The Weeknd. Originalmente, quando ele se tornou artista, ele criou o nome The Weeknd escrito corretamente, mas aí processaram ele por direitos autorais e ele mudou um pouco a escrita. E é por isso que é escrito errado. Por fim, Rihanna, a rainha do planeta Terra. O nome real dela é Robin Rihanna Fenty. Ela escolheu usar o seu segundo nome como nome de palco porque ele significa manjericão doce. Mas quando ela tá com a família, eles ainda assim chamam ela de Robin. Me segue pra mais, por favor. Coisas que mostram que Curitiba é simplesmente outro mundo. Curitiba é a capital mais fria do Brasil. E a temperatura mais baixa registrada aqui foi menos 5 graus. Por causa disso, a maior parte dos pontos de ônibus aqui em Curitiba são cobertos e tem até catraca pra entrar. Aqui tem o maior restaurante não só do Brasil, como da América Latina. Ele chama Família Madalosso e tem 5.000 lugares. Aqui tem um museu que é conhecido por ter o formato de um olho. Mas apesar de todo mundo achar que ele é um olho, ele na verdade é uma bailarina. O time de futebol de Curitiba se chama Coritiba. E eu sempre achei que isso acontecia porque a abreviação seria um pouco suspeita. Mas na verdade, Coritiba era o jeito que os europeus chamavam a cidade, enquanto os indígenas falavam Curitiba. Cidadezinha especial mesmo. O que acontece se você criar um bebê sem falar com ele? Que língua ele vai falar? O imperador mongol Akbar fez essa exata pergunta no século XVI. A ideia dele era que se um bebê fosse criado sem nenhuma língua, a linguagem que ele desenvolvesse seria a língua original dos humanos. Ele então fez um experimento em que vários bebês foram criados por enfermeiras que não falavam e eram proibidas de fazer qualquer barulho usando a voz. O resultado, todos os bebês ficaram mudos. Eles não desenvolveram nenhuma língua. Ou seja, muito provavelmente a nossa fala é só uma coisa social mesmo. Importante mencionar que tem um pouco de debate se esse experimento aconteceu mesmo ou não, mas fica a curiosidade. Coisas que você nunca soube pra que serviam. Esse pote nos cosméticos indica o tempo de validade depois que você abre ele. Então depois desse tempo você precisa jogar isso fora. Sabia esse cortezinho que tem em algumas canecas? A função disso é que quando você esteja lavando essa caneca numa máquina de lavar louça, a água que se acumule no topo dela
escorra. O pedaço aleatório de tecido que vem com algumas das suas roupas às vezes são peças de teste pra você lavar elas e ver como elas reagem com a água, a temperatura, sabão e arruinar esse pedaço de tecido se precisar e não a sua roupinha nova. Esse buraquinho no iPhone é um microfone pra sua câmera de trás. Esses cortes no estilete servem pra você tirar a lâmina velha e usar uma nova, como se você estivesse apontando um lápis. O buraco no All-Star tá ali pra ventilação, pra você não ficar chulesento. Esse buraco nas réguas serve pra você conseguir pendurar sua régua. E o mesmo serve pro buraco das panelas. Esses quadrados coloridos na sua pasta de dente servem só pra conseguir alinhar a sua pasta de dente. Arrumar as cores do pacote também. Esse buraco no fundo das garrafas de vinho serve não só pra ajudar a segurar a garrafa, mas também deixa ela mais forte e ajuda na sedimentação do vinho enquanto ele tá envelhecendo. O buraco no lacre dos refrigerantes pode ser virado e usado pra colocar canudo. Por que a serra que corta o gesso não corta a pele embaixo dele? Eu sempre achei que era porque o médico tomava muito cuidado, mas não é isso. A resposta, na verdade, tá em como essa lâmina funciona. Ao contrário do que parece que muita gente pensa, essa lâmina aqui não tá girando. Ela tá só vibrando, de um lado pro outro. Essas vibrações funcionam pra cortar muito bem materiais duros, como gesso, por exemplo, plástico. Mas quando ela entra em contato com superfícies que são moles e elásticas, que nem a pele humana, esses dentinhos só empurram a pele e ela não corta. Então, na verdade, a sua pele só vibra junto com ele. Então, no máximo, se o médico encostar, você provavelmente vai sentir uma cosquinha. E é só isso. Você já se perguntou o que são essas formas que aparecem quando você aperta o olho? Isso é um fenômeno chamado fosfeno. O que acontece, basicamente, é que algumas células do seu olho não conseguem entender informação que não seja visual, porque elas são feitas só pra ver. Então, toda vez que você faz pressão no seu olho, você tá estimulando esse tipo de célula, só que com pressão. E os seus olhos acabam processando isso como uma coisa que eles estão vendo, porque isso é tudo que eles sabem fazer. Essas massinhas são, na verdade, como se faz o disco de vinil. Isso aqui é PVC moldável, o mesmo material que você vê nos canos de PVC, que passa água. Depois, eles colocam essa massinha nessa prensa aqui e colocam um adesivo que vai no meio do disco. Aí isso fecha com mais de 1 tonelada de força e o disco de vinil sai prontinho. Aí eles só precisam tirar as rebarbas e tá pronto. Mas aí você me pergunta, como que a música vai ali pra dentro? A música, na verdade, já tá nessa prensa. Microscopicamente, o disco de vinil tem essas dobrinhas nele. E quando a agulha passa, ela produz um som e aí são várias notas que compõem a música. Quando o áudio do disco tá pronto, eles fazem essa placa de metal que é o inverso. E aí eles limpam essa placa e colocam essa placa na prensa. Quando você pressiona aquele PVC, ele já sai pronto. Você já se perguntou como as pessoas que fazem mukbang comem tanto sem engordar? Um médico coreano resolveu pegar uma dessas pessoas e fazer vários exames pra entender o porquê que isso acontece. E os resultados foram bem bizarros. De um lado, a gente consegue ver o estômago de uma pessoa normal e do outro lado, o estômago de uma pessoa que faz mukbang. É quase o dobro do tamanho. Isso, obviamente, ajuda com que eles consigam comer uma quantidade maior de comida, mas não para por aí. Eles levaram essas duas pessoas pra almoçar e deixaram eles comerem à vontade o quanto eles quisessem. E o estômago da pessoa que faz mukbang expandiu muito mais que o da pessoa normal. Isso explica como eles conseguem comer tanto, mas não porque que eles não engordam comendo essa quantidade. Pra isso, eles monitoraram o estômago dessas pessoas até 8 horas depois deles comerem. E o que eles descobriram é que o estômago dessas pessoas esvazia muito mais rápido do que o das pessoas normais. E aparentemente, a comida, incluindo nutrientes e calorias, não é 100% absorvida. E por isso é meio que como se elas não tivessem comido. Eu sei que isso pode parecer um sonho, mas gente, obviamente isso não é saudável e pode gerar muitos prejuízos para a saúde da pessoa. O que acontece quando um mágico engole uma espada? Ele alinha a lâmina com muito cuidado enquanto coloca a cabeça para trás, fazendo com que a curva do esôfago fique completamente reta com a garganta. Ele então coloca a espada dentro da garganta dele com muito cuidado para não entrar na traqueia, que é onde o ar entra quando a gente respira. E ele para de enfiar ela um pouquinho antes dela chegar no estômago. E com muito cuidado, sem encostar em nada, ele tira ela de volta. Muitas vezes, para segurança do mágico, essa espada não tem corte. E outras vezes, eles usam uma espada falsa que retrai quando ele engole ela. E caso você esteja se perguntando, sim, já tiveram vários acidentes. Como o remédio sabe em qual lugar do corpo ele tem que agir? Onde tá doendo? Quando você toma um remédio, cada parte de fora do remédio é diferente. E cada uma é feita para dissolver em um ácido diferente, em um momento e lugar específico do seu corpo. A aspirina, por exemplo, consegue lidar com os níveis mais baixos de acidez do seu intestino. E aí a sua cápsula dissolve mais rápido em contato com a água. Quando essa cápsula dissolve, esses ingredientes são distribuídos para o seu sangue, filtrados com a ajuda do seu rim e do seu fígado e redistribuídos para o seu corpo. E assim, dependendo de onde isso acontece, ele sabe onde está a sua dor. Lembrando que eu tô explicando isso de um jeito bem simples, eu não sou especialista, eu só gosto de curiosidades e de responder as perguntas de vocês. Esse é um truque psicológico pra saber o que seus amigos realmente pensam de você. Mas cuidado, porque eu já aviso que isso pode acabar com algumas amizades. Manda uma mensagem pra essa pessoa dizendo amigos, amigos, amigos. Isso serve pra pegar a pessoa de surpresa e ela não entender o que você tá querendo dizer. E por isso ela vai responder essa próxima pergunta de um jeito mais subconsciente.
Pede pra pessoa então escolher um número de 1 a 10. E ela inconscientemente vai escolher o número que ela associa a você, sendo 10 o melhor e 1 o pior. E depois manda esse vídeo pra pessoa pra ela ser completamente exposta. E as brigas que vocês tiverem depois disso não são culpa minha. I used to love the way you kiss me.